Ontem foi irreconhecível, né? Eu dizia ontem, até no nosso grupo lá, o Atlético, só se recuando, totalmente desfragmentado, um time irreconhecível, apático, sofrível, não ganhava a segunda bola de forma alguma. A gente não conseguia, inclusive, descobrir qual era o sistema de jogo que o Milito estava usando. Né? A gente só sabia que era, como é que você falou, Sara? 10 por 1. 10 por 1, né? A história era essa, era um time que parecia que tinha medo de jogar contra o Flamengo. Parece que ainda estava vivendo aquele trauma da final da Copa do Brasil. Foi uma noite horrível. Sabe o que me assusta, Vanderlei? Claro, deve ter uma questão mental envolvida nisso aí. O mental dos caras deve estar abalado, o psicológico não está legal. Aqui, inclusive, antes de você dar sua opinião, vamos chamar o Milito, porque o Milito falou disso, tá? O treinador do Atlético, Gabriel Milito, falou sobre o peso emocional em torno desse jogo e fez uma leitura sobre a partida. Vamos ver o que disse o manda-chuva do Galo. Fala aí, Milito. Que teníamos que superar el dolor de la derrota de la final, que no es algo tan fácil para un deportista. Ellos venían con su ánimo bien arriba porque venían de ganar una final y nos teníamos que recuperar y sacar mucha fuerza. Yo sé que hay mucho cansancio desde lo físico, desde lo mental y mucho dolor por la final perdida. Era todo un desafío para nosotros este juego y por suerte el primer tiempo, la suerte hoy estuvo de nuestro lado y no encajamos goles. Eso nos permitió que el segundo tiempo podamos controlar algo mejor y atacar mucho mejor de lo que hicimos el primer tiempo. Eso es un poco el resumen del jogo. Eu respeito muito o Gabriel Milito, eu acho que ele tem mais crédito do que descrédito à frente do Atlético, mas eu acho que ele, na minha opinião, tá? Eu não vi esse Atlético dominar o Flamengo, melhorar no segundo tempo, controlar um pouco mais a partida, como ele disse na fala dele. Eu não vi, tá? E o que me preocupa muito, Vanderlei, agora dando sequência na nossa conversa aqui, que o Atlético foi com quase todo o time titular. Entendeu? Com o que tinha de melhor praticamente. E o Flamengo com seus reservas. O Atlético tomou um baile do Flamengo de novo. O Atlético não ganhou uma bola na corrida. O goleiro do Flamengo, Rossi, ele é que estava fazendo os lançamentos da área dele para os atacantes do Flamengo. Ninguém cruzava, ninguém cortava essa bola, ninguém chegava, como você gosta de dizer, ninguém dava no meio do atacante para poder conter esse ataque. Era ligação direta, e ligação direta que terminava em jogada perigosa a favor do Flamengo. Tamanha displicência do Atlético. Isso me chamou muita atenção. Meio de campo andando, o Atlético descompactado, você não sabia quem que era defesa, meio ataque, Hulk voltando o tempo inteiro. Eu acho que os caras esqueceram como é que joga a bola, Vanderlei. E aí, hein? Como é que fica? Duas coisas que eu gostaria de comentar. Primeiro, eu acho que, como que eu vou te falar, não era para acontecer, não. Porque tem muito jogador experiente, vamos dizer, o emocional não era para afetar, não. Né? Pelo nível dos jogadores do Atlético. Mas a gente percebeu que não foi bem isso, não. Mas, por exemplo, aí pega um zagueiro que é central, eu vou falar a minha opinião, claro. E que botaram ele na lateral direita, ele se deu bem, e põe ele de quase zagueiro. Você vê que a perna esquerda dele é cega. Ele não tem a perna esquerda, o lado esquerdo dele. Então, isso prejudicou. O pênalti, por exemplo, ele tropeça, ele foi sem querer o pênalti. Né? Mas o Atlético, a performance que o Atlético fez dentro de campo, parecia assim, estava com medo de tomar gol. E mesmo assim, não conseguiu nem travar o Flamengo. Não conseguiu travar o time do Flamengo. Então, quer dizer, nem marcar o time do Atlético soube. Então, realmente deu um branco no time do Atlético. Aelton, até para a Sarinha, Aelton, para todos participarem, para você de casa também mandar o WhatsApp aqui. Vocês acham que essas últimas partidas, essas últimas atuações do Galo, podem pesar de forma negativa, visando aí a final da Libertadores? Ó, Léo, é lógico que os resultados negativos, o acumular disso, pode sim causar muita coisa ruim lá dentro do Atlético, né? E o estado anímico dos atletas, eles sofrem muito com isso. Agora, a gente nota, e eu tenho notado isso, não sou preparador físico não, mas eu acho que tem jogadores ali no Atlético que não tem a menor condição de estar em campo. Não tem a menor condição. Uma delas é o Bernard. O Bernard ontem eu fiquei com pena dele. E eu estava falando em off com a Sarinha aqui, eu vou até falar isso para o telespectador. Eu acho que ontem o Atlético só cresceu um pouquinho o volume porque o Flamengo cansou. Foi nítido. O Flamengo ficou batendo.
indo para o ataque, 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 e o Atlético só ali atrás, ó, só ali atrás, só ali atrás. Chegou no momento que o Flamengo pregou, cansou. Aí o Atlético teve alguma chance lá na frente. Mas o que você estava perguntando, para mim, é verdade. Pode afetar e deve afetar bastante. Para você, Sarinha, como é que fica a cabeça dos jogadores do Atlético pro dia 30 contra o Botafogo, hein? Eu acho que esses resultados e a forma como o Atlético atuou no domingo e após a derrota, né? Lembrando, essa derrota na final, ela tem várias questões ao redor, né? É o primeiro título disputado dentro da arena. Quem ganha é o segundo maior rival do Atlético dentro da arena. Tem toda aquela confusão, né? As questões dos episódios de violência dentro da Arena MRV. E aí eu pensava que o Atlético iria mordido para o jogo de ontem, né? Com um sabor de revanche, querendo vencer o Flamengo lá, até para dar uma resposta rápida ao torcedor, e poderia ter dado essa resposta porque enfrentava um Flamengo desfalcado, né, com muitas peças boas, mas um time reserva e sem peças importantes, como o Gerson, a Arrascaeta, o Gabigol também não estava presente, né, por questões aí da diretoria, mas o Atlético poderia ter dado essa resposta prontamente ao torcedor ontem, mas o que a gente viu foi um time totalmente apático, que não conseguiu marcar e também não conseguiu ter a posse de bola. Então, quando você tem a ideia de jogo, de entregar a bola para o adversário, o mínimo que você tem que fazer é saber marcar, é saber controlar o jogo, impedir que o adversário ache espaços. Mas o que mais teve ontem no campo de defesa do Atlético foi espaço. Em todos os momentos o Flamengo conseguia chegar com perigo. E só não fez o gol por conta do Everson. Já é a segunda partida extraordinária que o Everson faz no gol do Atlético, e isso acende um alerta gigantesco. Beleza, hoje ainda é dia 14, né? Temos mais 15 dias até a final, mas até lá vai se criando um cenário preocupante para o Atlético. Ô Vanderlei, o que chama atenção é que o Atlético não tem tido o coletivo. Antigamente, os jogos passados, lembrando que a última vitória do Galo foi contra o River aqui na Arena por 3-0, ó, 9 jogos atrás. O Atlético, quando não tinha um coletivo funcionando, tinha os seus individuais, os seus atletas de maneira individual resolvendo o Hulk, o próprio Davidson. Não está tendo nenhuma coisa nem outra, Vanderlei. Isso é preocupante, Vanderlei. Pensando em Botafogo dia 30, porque aí minha modesta opinião, tá, gente? O Botafogo é melhor do que o Flamengo. O Botafogo tá jogando mais do que o Flamengo, tá mais arrumado. O Flamengo foi crescer agora na final da Copa do Brasil com o Atlético, porque estava também um emaranhado de gente andando em campo. Jogou bem as 2 partidas na Copa do Brasil, merecidamente campeão. Ontem o time reserva deu um baile no Galo, mas o Botafogo já vem bem, ó. Eu não sei não, Vanderlei. Como é que fica isso, Vanderlei? O que mais me preocupa é esse jogo do Botafogo antes da final, né, Léo? Esse jogo é preocupante. Vai ser Atlético com portões Botafogo? fechados. Por né? quê? Porque é o seguinte, imagina como que você, como treinador, iria para esse jogo. Você vai com um esquema diferente do que você vai jogar? Vamos fazer um negócio? Vamos deixar essa enquete pro intervalo, que a gente volta com a opinião do telespectador? 971669238 é o nosso WhatsApp para você interagir. E aí, hein? Como é que o Galo vai fazer para se preparar para Botafogo dia 30?